Sabia que a gente tem que trocar de óculos todo ano? É, meu filho, uma vez por ano nós temos que fazer exame de vista, porque a saúde dos olhos é importantíssima. É verdade. Se você ficar deixando pra depois, a coisa só piora, tá? A doutora Érica Boechat é a nossa oftalmologista, a equipe dela é nota 10. A doutora Érica Boechat comanda o CEL, que é o serviço especializado em oftalmologia. O CEL tem mais de 30 anos de tradição na nossa região e você faz a consulta e todos os exames no mesmo lugar. É muito fácil. Você está com dificuldade para enxergar? Está precisando atualizar os seus óculos? Ou está começando a sentir algum desconforto nos olhos porque está trabalhando muito tempo aí na frente do computador, no tablet, com alguma tela? Não perca tempo, pois a demora no cuidado pode agravar o problema. Procure CEL, serviço especializado em oftalmologia. O CEL atende todas as idades, Dário Ferreira. O CEL é igual o céu. Pois é, inclusive crianças e recém-nascidos para o teste do olhinho, além dos idosos, né? Oferecendo cirurgia de catarata. O preço da consulta, Letícia, é especial. Sim. Se você marcar junto com algum parente ou amigo, tem desconto. Olha que legal. Anota o telefone aí, 4103-0235. Tem também o WhatsApp, 99314-3759. O CEL, serviço especializado em oftalmologia, fica no segundo andar do Centro Médico Santa Maria, no Ano Bom, ao lado do Sesc, lá em Barra Mansa. Aqui em Volta Redonda, procure a doutora Érica Boechat em novo endereço, na rua 33, número 154, na sala 506, no edifício Med Center, em frente à padaria Big Pão. Muito bem, agora 10 horas e 19 minutos, 10 e 19. Letícia, Oi. Quando a gente tá construindo, quando tá chovendo demais, sempre tem umas goteiras do telhado, né? Pois é, menino. Pois é. E aí quando começa a chover também que a gente percebe, né? É, a gente pode resolver essa situação, sabe com quem? Com quem? Com um amigo que ele trabalha na Impermix. É o Betinho, é o Luiz Roberto. É ele mesmo. Ó, telhado, laje, pintura, é tudo com a Impermix. É o Betinho, chama o Betinho no WhatsApp. Ele trabalha com borracha líquida, que ele falou, e é aplicado no telhado e na laje da sua casa. Isso é bom porque evita gotejamento, né? E a umidade, essa coisa toda. Então, o Betinho. O Betinho da Impermix. Quero mandar um forte abraço pra você e muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu, meu querido? O melhor de tudo é que o Betinho ainda trabalha ouvindo a Rádio 88. Então, Olha se você só. tá com problema na sua casa tá com infiltração externa ou interna, chame a Impermix. O WhatsApp é o 998615352. 998615352. Um abraço pro Betinho, toda a equipe dele. Betinho, vulgo pai da Bruninha. Um abraço a todo mundo da Impermix. Essa foi boa. Ô, Letícia, Oi. tá na hora, não tá, Tá na hora da menina? nossa enquete, gente. Pra começar a semana, presta atenção, hein? Um vídeo muito compartilhado nas redes sociais está gerando polêmica sobre a segunda vinda de Jesus. Opa. Esse vídeo mostra um teólogo defendendo que é possível calcular... Presta atenção, hein, Dado? É possível calcular quando acontecerá a volta de Jesus. Meu Deus. Com base numa espécie de matemática profética. Matemática profética. E na ideia de que para Deus um dia equivale a 1000 anos, o teólogo conclui que estamos nos últimos segundos dos últimos dias. Ele tá falando aí? Vamos ouvir agora. De Adão até Abraão foram 2000 anos. De Abraão até Jesus, 4000 anos. De Jesus até hoje, mais 2000 anos. Então nós estamos agora, segundo a contagem rabínica, no ano de 5785. A Bíblia diz em 4 lugares que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Sim. Desses 4 lugares que a Bíblia afirma isso, 2 deles têm cunho escatológico. Um deles é a Epístola de Pedro, né? Quando Pedro vai alertar os irmãos, não pensem que o Senhor esqueceu da sua promessa. Como alguns, né, que escarnecedores, lembre-se o que foi dito. Para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia.
Então, a gente chama isso de a semana profética. Para cada dia da semana, 1000 anos. Certo? Tanto Sim. que Jesus veio, então, no 4.000 anos, o quarto milênio, no quarto dia. E foi ele que inaugurou últimos dias. A expressão últimos dias na Escritura foi inaugurado por Jesus. Estamos nos últimos dias. É claro, se ele veio no quarto, já passou mais da metade da semana. Então nós estamos nos últimos dias. Eu brinco, Thiago, que nós não estamos mais nos últimos dias. Nós estamos nos últimos segundos, nos últimos minutos, das últimas horas, dos últimos dias. Nós estamos no final da sexta-feira. Dário Ferreira, para alguns, a Bíblia dá sinais suficientes para calcular, ao menos de forma aproximada, quando a volta de Jesus acontecerá. Além disso, muitos defendem que Deus não nos deixaria sem pistas sobre os tempos finais, citando textos como Daniel 9 e Apocalipse 20, que estabelecem períodos proféticos para o fim de todas as coisas. Mas, por outro lado, Dário Ferreira, muitos cristãos rejeitam essa tentativa de previsão. Jesus mesmo declarou em Mateus 24:36 que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Deixando claro que tentar determinar a data da sua volta é uma especulação humana, além de um desrespeito ao que ele mesmo ensinou sobre a segunda vinda. E na enquete de hoje, para começar a semana, nós queremos saber o quê? Olha, você acha que é possível calcular o momento exato da volta de Cristo? Essa busca por tentar adivinhar quando acontecerá a segunda vinda de Jesus é algo que devemos fazer ou é apenas uma especulação? Será que ao invés de tentar decifrar o calendário de Deus, não deveríamos apenas aceitar que a segunda vinda de Jesus é imprevisível? Olha, é escatológico. Professor Miqueias Deschaipe, muito bom dia. Bom dia, pastor Dário, bom dia, Letícia, bom dia aos nossos ouvintes, e é isso aí. O tema de hoje é: será que a gente pode calcular quando é que a segunda vinda de Jesus vai acontecer? Como cristãos sabemos que a segunda vinda vai acontecer. Isso é fato, certeza, não é? Verdade. Inclusive, suspeite de um cristão que não acredite na segunda vinda e não esteja se preparando para ela. Então, é claro que as escrituras nos mostra que ele voltará. Claro. Agora, será que a gente consegue, como esse teólogo aí, olhar para os sinais que estão acontecendo e determinar que a gente está nos últimos dias? Será que a gente pode calcular? Será que a Bíblia nos incentiva a fazer isso? Eu quero saber do nosso ouvinte. Se é possível ou não calcular quando é que Jesus vai vir. Muito bem, então tá jóia. Explicou legal, professor. Pra gente não falar nada aqui sobre as nossas opiniões, Isso. né? Vamos deixar os ouvintes. Quero só provocar aí pra saber se o nosso ouvinte aí acredita quando aparece alguém estipulando, prevendo a segunda vinda. E aí, será que a gente pode calcular ou não? Muito bem. É isso, mande sua mensagem de texto ou de áudio pro WhatsApp da Rádio 88, que é esse aqui, ó. 998680088. A Rose Nascimento. A Rose Nascimento. Chega cantando. Estamos de volta agora, 10 horas e 33 minutos dessa linda segunda-feira maravilhosa. O sol não está brilhando, mas a chuvinha está reinando, viu? Tem chuva ainda? Tá, aquele chuvisquinho, Você né? foi lá fora, Dai? Eu não fui. Você tá sentado aqui no estúdio. Deixa eu contar, viu? Ô, professor, brincadeira, né? Olha ela aí, te entregando. Não, é brincadeira, Ué, né? mas você nem sabe se tá chovendo. O último a entrar no estúdio foi o Miqueias. Miqueias pode tava talvez Tá falar chovendo? se está chovendo ou não. Então tá chovendo. Tá chovendo, Miqueias? Não, peraí, antes de eu entrar aqui no estúdio, né? No estúdio. Ah, não, eu não vi não. Aí, Não viu? Não. Ah, então tá bom. Vocês... É isso, vamos. Hein? A gente não tá são uma falando de graça, chuva. A viu? nossa enquete não é sobre chuva. A nossa enquete de hoje é: você acha que é possível calcular o momento exato da volta de Cristo? Você acha que nós já estamos aí no fim dos tempos? Pois é. Vamos simplificar a pergunta? Você acha que tá chegando? Por tudo que tá acontecendo no mundo, por tudo que tá acontecendo aí, você liga a televisão, só desgraça, a verdade é essa. Você vai olhar as notícias de algum lugar, verdade, nada viu? de bom. Nada. Você acha que por causa disso nós já estamos chegando aí no final, no fim dos tempos? É possível calcular o momento exato da volta de Cristo?
Tem um vídeo rolando nas redes sociais com um teólogo defendendo que é possível sim calcular quando acontecerá a volta de Jesus. Quem vai falar agora é o pastor Damião Pedra. Eita glória! Bom dia mais uma vez, senhora Letícia. Bom dia, pastor Dário. Maravilha! Bom dia também, professor Miquéia. Eita glória! Sobre a enquete, se alguém descobrir ou já saber o dia que Jesus veio, me avisa aí pra me preparar, tá? Me preparar mais, porque preparado eu já tô. Porque a Bíblia diz que ele veio no piscar de olhos, não abrir piscar dos olhos. Então quem descobriu, me avisa aí. Eita, glória! Pastor Damião já ia perguntar pra esse teólogo. Enquanto ele falava, eu tava assim, gente, mas cadê a data? Quero data, eu quero dia. Ué, se pode calcular, Pra me preparar bem. eu falo o dia, o mês, o ano que vai acontecer. Ele apresentou a equação, mas não apresentou o resultado. Ô, professor, Ah. as tentativas de adivinhar a volta de Jesus, essa não é a primeira, né? Não é. Inclusive, na conclusão da enquete que eu vou apresentar diversas vezes em que líderes espirituais de igrejas quiseram se levantar, mostrando e revelando, entre aspas, qual seria aí o final dos tempos, o dia, o ano, e sempre o histórico foi de falha. Falha. Até porque a gente tá aqui Sempre. tratando esse assunto ainda, né? Pois é. Então é porque as previsões... Estamos. É porque as previsões não foram lá muito acertadas não. Então, Ai. Tem mais, Lelê? Tem a Uzira Helena. Vamos Bom dia, ouvir. pastor Dário. Bom dia, Letícia. dia. É imprevisível, né? Não dá. Mas eu só sei que a gente temos, né, que estar preparado para a volta do Senhor Jesus, né? Disso eu tenho certeza. Mas saber quando ele vai voltar, né? Isso aí ninguém sabe. Só Deus, né? Só Deus. Nosso Pai. Meu Fica na paz do Senhor Jesus. Um abraço, Elzira. Abraço, Elzira. Agora tá chegando. Muito bem, gente. Agora 10 horas e 49 minutos. Vamos seguindo com o nosso Bom Dia e, é claro, com a nossa enquete de hoje, perguntando se você acha que é possível calcular o momento exato da volta de Cristo. Essa busca por tentar adivinhar quando acontecerá a segunda vinda de Jesus é algo que devemos fazer ou é apenas uma especulação? Tem gente aí, né, Letícia? Tem gente. Tentando, com cálculos matemáticos proféticos, adivinhar a volta de Jesus. Lelis Júnior vai falar agora. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da Rádio Amém. 88. Bom dia, pastor Dário Ferreira. Bom dia, missionária Letícia Dantas. Bom Bom dia. dia, professor Miquéias. Bom dia. Lelis Júnior, mais uma vez, uma enquete bem discutida ao longo da história do cristianismo. Então, a gente precisa entender sobre a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, vamos colocar assim, e não confundir com arrebatamento, né? A palavra deixa bem claro que no arrebatamento é a igreja que vai ao encontro do Senhor nos ares. O Senhor está lá, ó, imperceptível, invisível. Agora sim, se tratando da volta de Cristo, a segunda vinda, aí sim todos os olhos verão. Isso está lá em Apocalipse 19, isso é fato. Isso já tem, né, um tempo para acontecer, sim. É depois que tudo estiver consumado, ele vem, né, e vem reinar novamente aqui. E aí, agora voltando lá, devemos fazer cálculos, estar atentos sobre isso. Irmãos, acredito que nós devamos viver assim como os nossos irmãos, né, lá de Tessalônica, quando Paulo escreve para eles alertando lá, fala calma, né? Porque nós temos que viver realmente sim, como se o arrebatamento da igreja fosse hoje, a qualquer momento. Se faz cálculo, se não, isso não importa. O que importa é que estejamos prontos. Fiquem com Deus. Muito bem, O importante é estarmos prontos, né? esse é o fundamental. Esse é o fundamental. Tá certo, isso aí. Quem mais agora, Lelê? Maria Alice do São Luís. A paz do Senhor, pastor Dali, Paz. X, professor Miquel, Senhor. todos os ouvintes. Olá. Eu, particularmente, eu creio que nós estamos nas dores. Para quem conhece a Bíblia, para quem tem intimidade com Deus, nós sabemos que a qualquer hora nós partiremos, né? Então nós temos que consertar, nós temos que nos revestir e nós temos que fazer o melhor para o Senhor. Quando se morremos, acabou a oportunidade, né? Então,
tudo na Bíblia vai se cumprir, porém no tempo dele, nem o filho sabe, nós que não vamos saber, né? Porém, tudo na nossa vida tem que estar firme diante das promessas do Senhor. Deus tem o melhor para nós, que possamos buscar, que possamos ter intimidade, se revestir e saber que qualquer hora chega a nossa hora. Então, que possamos estar atentos àquilo que nós estamos apresentando, àquilo que nós estamos fazendo, que é a honra e a glória do Senhor. Né? Amém. Então eu penso que está na hora, sim, de nós nos consertarmos, né? Está na hora de nós nos revestir e buscar a presença do Senhor. Essa é a hora. Um forte abraço a todos. Maria Alice São Luís, bebam água. Bebendo água, Um abração Maria a todos os Alice. ouvintes e a vocês. Beijo, amo vocês. Amém. Beijo, Maria Alice. Olha, e tem uma coisa, não tá chovendo lá fora não, tá? Só tá agora você nublado, sabe. Tá? Descansarei com a comunidade evangélica. O Espírito de Deus está aqui. Agora 11h01, você ouviu também? Descansarei com a comunidade evangélica de Maringá. Muito bom dia. Beijão pra você, você que está preparando aí o almoço. Pra você que não vai fazer o almoço, quer almoçar fora, segunda-feira, quer descansar, tem o restaurante Cafu, né, Letícia? Pois é, tem o Cafu Gourmet, a variedade é impressionante, tem self-service sem balança, muitas opções todos os dias, tem uma variedade incrível de saladas. Pertinho da rádio, né, Profeta? fica aqui É isso aí, aqui do lado. Pertinho da rádio, você pode almoçar no Cafu Gourmet e ainda vir conhecer a Rádio 88, porque ele fica no coração do bairro Limoeiro, na Avenida das Magnólias, número 392, em Volta Redonda, e funciona de segunda a sexta-feira, hein? Isso mesmo. Eu tava pensando aqui na costela que eles servem quarta e sexta-feira, viu, professor? Maravilhosa, né? Ah, demais. Essa de sexta-feira foi linda, foi gostosa. Sexta-feira foi mesmo. Não sei por que você tá dando risada. Sexta-feira foi lindo, gente. Meu Deus do céu. O Cafu faz delivery e entrega quentinho onde você estiver. E tem 2 WhatsApp, hein? É Olha, verdade. 3212-0014. 99967-1163, Letícia. O restaurante Cafu Gourmet tem preços especiais para empresas. Se a sua empresa entrar em contato, o Cafu pode servir café da manhã, almoço e jantar para os seus funcionários. Então conheça o restaurante Cafu Gourmet. ZYD 501. Muito bem, gente. Agora 11h09, 11h09. Quero comunicar a vocês aí que podem curtir, ouvir, assistir novamente nosso momento de reflexão com o tema Por que Esquecemos do Céu, tá? Olha, é só você ir no YouTube, no canal da rádio no YouTube, porque você vai assistir novamente e vai curtir novamente a nossa crônica do momento de reflexão, porque esquecemos o céu, não é, Letícia? E hoje foi forte, hein? Foi forte. Hoje foi forte. Foi forte. Então vai lá, gente, se inscreva no canal da Rádio 88, é Rádio 88 Oficial. Você, inclusive, pode assistir, além da reflexão, o quê? O Altar 88, Tem debate, outros conteúdos. Isso. Tem outros Tá lá. conteúdos. fato popular. Mas o quê? Aí. Tem muita coisa. Muita Tem coisa muita boa, coisa no muita YouTube da coisa Rádio boa. 88. É isso aí. E o tema da nossa enquete, professor Miquel Deixai? Professor, fala pra gente. Já tá tão condicionado que ele já tá, né? Isso, tá vendo, né? O tema da nossa enquete é se a gente pode ou não calcular quando é que vai acontecer a segunda vinda de Jesus, não é? É só acontecer alguma coisa a nível global, algum evento histórico, enfim, que já começa aí a produção de conteúdo a respeito da segunda vinda. Olha, tá perto, hein? Tá chegando. Mas uma coisa é dizer que tá perto. Outra coisa é dizer que se sabe quando vai acontecer. Que tem como calcular ali, Que tem né? como a matemática profética aí pra saber quando é que vai acontecer. E ao longo da história da igreja, muita gente se expressou como possuindo essa informação. É verdade. Não é? Verdade, Ao longo da é história vai aparecendo e agora apareceu alguém que calculando através de um candelabro, porque não dá pra mostrar, Não dá pra o mostrar. vídeo, não é? Mas ele pega um candelabro, ele começa a contar de Ai, 1000 ai. em 1000 anos e pra ele a gente tá agora aí nos últimos segundos dos últimos dias, mas baseado em um cálculo. Então eu quero saber aí se é possível ou não calcular quando é que vai acontecer a segunda vinda de Jesus, se a gente deveria consumir esse tipo de conteúdo para aprender a contar, não é? Ou se a gente não tem que se preocupar com isso não, a gente tem que lidar com a vinda de Jesus como se fosse acontecer a Verdade, qualquer momento, pois não é? é, Então e pois aí? é.
Quem vai falar agora é o presbítero José Carlos, lá do Ciderlândia. Bom dia, meu querido. A paz do Senhor a todos, bom dia a todos aí ouvintes. Sobre a enquete de hoje, eu creio que Jesus já está voltando. Eu penso o seguinte, nós teremos que esperar Jesus voltar como se fosse hoje, porque nós sabemos e temos certeza que ontem já se foi, hoje é o dia, mas nós não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui. É verdade. Então nós temos que esperar Jesus vir hoje. Essa é a minha opinião. Deus abençoe a todos. Ô Letícia, nós estávamos comentando aqui logo antes de começar o nosso programa de que você falou, né, que parece que nós estamos vivendo sem perspectiva da volta de Jesus, né? Lembra? A gente estava conversando sobre isso antes do programa começar, quando o Dário me contou o tema da reflexão, né? Isso. Falei com ele, falei que a gente vive, a gente passa por tanta coisa num dia. Aí a gente foi até citando o nosso dia a dia, né, Dário? O que a gente tem, os nossos afazeres do dia. A rotina, né? A nossa rotina. E a gente chega no final do dia e a gente nem pensou em Jesus. A gente nem pensou que Jesus vai voltar. Sim, E a gente vive assim todos os dias. A gente estava comentando sobre isso, né? Parece que nós e a sociedade como um todo, assim, o pessoal tá vivendo como... A gente tá preocupado com a conta, em ganhar mais, em criticar o pastor, em ver o problema da igreja E olha que interessante, eu nem sabia qual seria o momento da reflexão. Tanto que a reflexão, ela é porque esquecemos o céu, né? Isso. E a Letícia trouxe esse assunto, né? Que a gente parece que está vivendo sem pensarmos na volta de Jesus. Sim. E você trouxe essa enquete que eu creio que está casando muito com aquilo que nós começamos a falar aqui. E Dário, inclusive, falou que vai fazer um momento de reflexão sobre isso. Vai ter um desdobramento. Olha só, e eu percebo que assim, quando o assunto é se Jesus vai voltar agora ou se faltam ainda algumas coisas para acontecer, eu vejo um sentimento ambivalente. Poucos são aqueles que olham esse tipo de notícia com bons olhos, assim, bons sentimentos. Tipo, que bom que Jesus está voltando. Porque a grande maioria sente medo. Vê as guerras acontecendo e aí é tomado por medo. E isso é uma coisa pra gente pensar. Por que o fim dos tempos é algo que nos causa medo se a gente tem certeza que o nosso Salvador tá chegando, né? Dá um debate. Olha só. E você sabe que a igreja, antigamente, ela almejava a volta de Jesus. Tanto que os hinos eram baseados nisso. Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. É verdade. Né? E falando sobre a volta de Jesus, hoje se fala muito pouco, né? Fala muito pouco sobre o céu, sobre Jesus, a volta de Jesus. Então vamos lá, tem mais gente aqui. Marcos Chagas, de Resende, vai falar agora. Bom dia, pastor Dário, graça e paz. Missionária Letícia. Amém. Professor Miquel, um abração, Deus abençoe vocês. Com respeito à enquete, não existe, não tem como saber, né? Nós sabemos através da palavra. E todas as vezes que eu tô falando por mim, tá? Todas as vezes que eu vou calcular, que eu vou pesquisar a palavra, eu me deparo com um versículo que me para. Deuteronômio 29. E, né, que diz, as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós, os nossos filhos. Então nós temos que ter esse cuidado, né? Quando o Senhor quiser revelar, Ele revela. Agora, quando não há revelação da parte do Senhor, não temos que entrar nessa área. Tá bom? Um abração a todos. Um abraço ao nosso amigo Marcos Chagas, lá de Resende. Tá chegando ele, hein? Júlio César Nunes, da Ponte Alta, que já chegou causando na mensagem de bom dia e agora vai participar da enquete. Bom dia, povo de Deus, pastor Dário, Bom Letícia dia. e professor Miquel, graça e paz. Júlio César Nunes, da Ponte Alta. Então, eu penso que adivinhação, especulação e pretensionismo não tem muito a ver com o crente. Estão tentando transformar e fazer do cristianismo, do evangelho, um misticismo, um fanatismo, um jogo de adivinhação, uma simples conta matemática, um simples cálculo. Meus amados, o evangelho é para ser vivido, o evangelho é para ser compartilhado, o evangelho não é uma equação. Meu coração aperta um pouco quando escuto que pessoas que se dizem teólogos, que se dizem bons cristãos ou estudantes e estudiosos da Bíblia dizerem asneiras e trocar a palavra de Deus por tentativas frustrantes de adivinhação.
todos, eu disse todos aqueles que praticaram ou tentaram adivinhar a segunda vinda de Cristo falharam ridiculosamente. E mais um que falhará é o grande pesquisador e cientista Isaac Newton, que fez a previsão dele para o 2060. Então, meu amado irmão e minha irmã, viva o Evangelho, faça valer a pena, ou viver em Cristo e para Cristo, pois a hora nem o próprio Jesus, nem os anjos do céu sabem, somente o Pai sabe. Então mantenha a lamparina acesa e as botijas cheias de azeite, pois no piscar de olhos Ele poderá vir buscar a sua noiva. E pare de acreditar nas asneiras de fanáticos, de mercenários da fé e de adivinhadores transvestidos de crentes. Que é isso? Gente. Olha só, eu preciso falar uma coisa. Vai lá. Fala. O nosso querido Júlio César Nunes apontou o quanto que todos aqueles que tentaram adivinhar a vinda de Jesus frustraram-se. Verdade, não verdade. Existem alguns movimentos, inclusive, na igreja evangélica, que não vou te citar a denominação específica, que chamam, inclusive, o desapontamento de um pregador dentro dessa denominação que disse que iria acontecer a vinda de Jesus numa determinada data de o dia da grande decepção. Porque de fato, todos aqueles que se levantaram como profetas e que iriam adivinhar quando a vinda de Jesus ia acontecer, decepcionaram todos aqueles que acreditavam neles. Mas o que mais me chama atenção nisso tudo é o quanto que a igreja evangélica continua errando os mesmos erros do passado. Sim, sim. Continuam reproduzindo. Será que não foi o suficiente olhar para trás e perceber que todos aqueles que tentaram calcular quando aconteceria a segunda vinda erraram? Será que a gente não consegue aprender com o nosso passado? Grandes heresias que hoje a gente está combatendo, os nossos antepassados já combateram. Mas elas ressurgem. Estão ressurgindo. E por falta de conhecimento, a gente está reproduzindo os mesmos erros do passado. Pois é, tá aí então. Boa observação, professor Miqueias. Quero mandar um alô para o Julião. Ele disse que o trânsito está ruim na saída do bairro Santo Agostinho, sentido a BR-393. Alô, Julião. Beijão pra você, menino. Todos os dias, tá? Barra Mansa? É. Você passa por lá? Lá na Vista Alegre, não. Poxa. É difícil até eu ir. Eu pedi pra você trazer um sonho. Um sonho? Será que... Ô, pastor Nilton, tem sonho aí? Vou buscar o sonho pra essa menina. Padaria Pais e Filhos na Vista Alegre. Um beijo no coração, pastor Nilton. Ó, nós vamos pra um rápido comercial. Vamos sim. E assim que a gente voltar, professor Miquel Nechaipe fazendo o quê? Encerrando e concluindo aqui a nossa enquete de hoje. De volta agora, 11 horas e 51 minutos. A nossa enquete de hoje falou sobre o quê? Sobre a volta de Jesus, né? Tem aí é profeta ele? Teólogo. Um teólogo dizendo que fez lá um cálculo matemático profético dizendo que Jesus está voltando. Será que nós podemos calcular isso, gente? É a pergunta que nós fazemos. Você acha que é possível calcular o momento exato da volta de Cristo? Essa busca por tentar adivinhar quando acontecerá a segunda vinda de Jesus é algo que devemos fazer ou é apenas uma especulação? Professor Miqueias, é com você. Fechando. Bom, então vamos lá. É possível calcular a segunda vinda de Jesus? De maneira muito clara, não. Não é possível e existe pelo menos duas linhas de argumentação para fundamentar a negativa. Não é possível calcular. A primeira linha de argumentação ela é bíblica, porque a própria Bíblia não nos incentiva a querer prever quando o fim de todas as coisas vai acontecer. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o próprio Jesus, no versículo de número 7, desestimula os discípulos a quererem prever quando é que as últimas coisas aconteceriam, quando é que as últimas profecias seriam cumpridas. Sim. Havia esse sentimento nos discípulos, até porque Jesus está se despedindo deles antes de ser assunto aos céus. E a resposta de Jesus aos discípulos que queriam prever, calcular quando é que estas coisas iriam se suceder, a resposta foi a seguinte: e disse-lhe Jesus, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu
pelo seu próprio poder. Quer resposta mais clara do que essa? Pois é. É o próprio mesmo. Jesus dizendo para os discípulos: não vos pertence saber os cálculos, as equações proféticas, matemáticas, não vos pertence saber quando é que estas coisas vão acontecer. Nem juntando as dispensações, etc e tal, porque você sabe que tem muita gente, muitos pastores que gostam de escatologia, a dispensação tal, 6 anos, 7 anos, da profecias de Daniel, etc e tal. É possível? A segunda vinda de Jesus, ela não deve ser prevista. A segunda vinda de Jesus deve ser crida. Há uma diferença aí, não é? A Bíblia nos convoca a crer. A crer. Que ela acontecerá. Vai acontecer. Agora, de que a Bíblia nos autoriza a prever quando ela vai acontecer, a resposta de Jesus ainda está de pé. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa é a primeira linha de argumentação para mostrar para o nosso ouvinte que não podemos calcular quando é que a segunda vinda vai acontecer. E aí também uma resposta para os nossos ouvintes quando vê algum sinal acontecendo, não é? Esses sinais que a gente vê acontecendo são indícios para nós do quanto que a vida aqui ela é finita, ela é efêmera, não vai durar para sempre. Então os terremotos que acontecem, as guerras, elas servem para nos mostrar isso e não para alimentar esse desejo nosso de querer prever quando que a vinda de Jesus vai acontecer. Esses sinais, eles estão presentes desde que Jesus foi assunto aos céus. Não é? A gente às vezes tem essa sensação de que as coisas estão piorando, de que está acontecendo agora o que nunca aconteceu antes. Mas na verdade, quando a gente vai acessar o conhecimento da igreja primitiva, eles acreditavam, olhando para os sinais dos seus tempos, que seria naquela época. Exatamente, sempre houve sinais. Verdade. Então os sinais não é para nos mostrar o quanto que é previsível a vinda de Jesus. Os sinais servem para nos mostrar que a vida aqui não vai ser para sempre, de que em algum momento isso vai terminar. A segunda linha de argumentação, portanto, ela é histórica, é olhar para trás e perceber quantas pessoas tentaram adivinhar e causaram decepção. Eu trouxe uma lista aqui. Olha só, no 2º século, Montano, líder do movimento montanista, que foi um movimento nos primeiros séculos muito importante na história carismática da igreja, ele, junto com 2 profetisas, afirmou que o fim do mundo era iminente e que a Nova Jerusalém logo desceria na Frígia, e não aconteceu. Hipólito de Roma, século III, previu que no ano 500 Jesus voltaria. E olha só, não aconteceu. Joaquim de Fiore, século VII, fim previsto para o ano de 1260. Não aconteceu. William Miller, do movimento adventista, preveu que iria acontecer lá no século XIX. Não aconteceu. Charles Russell, que é o grande líder das Testemunhas de Jeová, preveu que iria acontecer no século XX, a vinda de Jesus. E olha só, não aconteceu. Herbert Armstrong, da Igreja de Deus Mundial, também preveu no século XX que a segunda vinda iria acontecer. E olha só, não aconteceu. Tá bom, quer mais? Vamos para mais. Harold Camping também previu no século XX que Jesus iria voltar. E olha só, não aconteceu. Tiveram aquelas teorias sobre o calendário maia, lembra? Em 2012. Sim. Fizeram até filme de que o mundo não passaria de 2012. E olha a gente aqui em 2025, não é? E por último, o teórico da conspiração, David Meade, eu tô aqui reduzindo, mas tem muito mais, tá? Previu que o fim de todas as coisas aconteceria em 2017. E olha a gente aqui, não aconteceu. Então, gente, a história, ela já nos prova o quanto que a gente não pode reproduzir os erros do passado. E esse erro de tentar adivinhar sempre foi presente na história da igreja. Então o tempo que você está gastando lendo teoria de conspiração, o tempo que você está gastando investindo aí em cálculos proféticos para adivinhar quando vai vir Jesus, era o tempo que você deveria estar gastando para se preparar para a vinda dele. Seria muito mais prudente e muito mais cristão, já que o próprio Jesus disse que não nos compete saber quando é que ele virá. Pedagógico isso, viu? Foi muito bom. Começamos bem a semana, né, Dário? Muito bem, professor Miqueias, muito obrigado.